Hoje, no dia 15 de julho de 1991, estamos aqui no bairro de Santo Antônio, Salvador, na Casa de Emanuel, fundado por Abel Mendonça em 1954, para conversar um pouco com Marcos Cícero Mendonça, filho de Abel Mendonça, e Dona Rosa Mendonça, esposa de Abel Mendonça. Marcos Cícero, poderia relatar como foi que seu pai, Abel Mendonça, conheceu Divaldo Franco? Bom, foi nos idos de 1940, 50, entendeu? No centro, na União Espírita Baiana, entendeu? Com a nossa querida irmã Raquel Ribeiro, entendeu? Divaldo se encontrava assim, de uma maneira assim, meia conturbada no que diz respeito ao início da mediunidade dele, e foi um encontro assim, deveras muito participante, porque Abel ficou tomando conta, como pesquisador que era, já adentrando já no espiritismo, já era espírita nesse tempo, nesse período, e consequentemente começou o relacionamento, o intercâmbio com o nosso querido Divaldo Franco, o professor Divaldo Franco. E daí para cá foi justamente o começo da mediunidade de Divaldo Franco, propriamente dito. Os fenômenos de incorporação, os fenômenos de materialização foram surgindo e sucessivamente a mediunidade de Divaldo Franco foi desabrochando com a ajuda de Simbá, que era o mentor do nosso Abel Mendonça, de meu pai, que vinha por a nossa querida professora Raquel Ribeiro, que também foi uma das fundadoras da nossa casa que nós estamos aqui hoje. E foram anos de sacrifícios, porém compensatórios, entendeu? Foi uma lide de espíritos altamente iluminados, como espíritos altamente sofredores também. E começa assim o Divaldo Franco a ingressar no que Simbá, numa reunião, através de Raquel Ribeiro, disse para meu pai, companheiro, ele vinha assim, mais ou menos, cuide deste rapaz, porque este rapaz será o Paulo de Tarso do Espiritismo. Então esta frase para mim é uma frase histórica, porque realmente ficou credenciado. Estamos vivendo aí Divaldo no Brasil, saiu de Feira de Santana para o mundo, né? Hoje em dia, então o Divaldo é reconhecidamente, internacionalmente conhecido, diga-se passagem, e promovendo o espiritismo de uma maneira assim fecunda e cristã. E sobre os trabalhos de materialização? Eu não participei desse trabalho de materialização, mas minha mãe dirá alguma coisa aqui sobre esses trabalhos de materialização, onde eram realizados esses trabalhos e com quem participava e alguns fenômenos, principalmente com a irmã Sheila. Dona Rosa, o que a senhora poderia nos dizer sobre isto? Eu vi uma vez lá na Mansão do Caminho uma sessão de materialização com Divaldo Franco. Tinha muitas pessoas, mas eu não me lembro no momento das pessoas que tinha. Foi uma materialização muito bonita. Veio muito perfume e apareceu uma imagem assim, de branco, mas não se distinguia quem era, só se via a imagem, né? E foi muito bonito. Mas nunca mais eu vi, só foi essa vez. Foi. E os trabalhos com Divaldo, da mediunidade, eram realizados só aqui em Salvador, com seu pai? Não, os trabalhos de Divaldo começaram aqui em Salvador e tal, mas geralmente no período de férias nós íamos para Muritiba, entendeu? E passávamos 2 meses em Muritiba com o senhor Rafael Veiga, na casa do senhor Rafael Veiga. Então nós tínhamos sessões embaixo da mangueira. Divaldo pode muito bem positivar o que eu estou falando aqui. Sessões muito boas por Divaldo Franco, que Divaldo inclusive se deslocava do corpo nessas sessões, isto em Muritiba, na casa do senhor Rafael Veiga, e também em Ambupe também,
na casa de seu Zica, quando o Divaldo ainda era jovem, né? Quer dizer, tinha... Estava Começando. Entendeu? E que pode dizer sobre a obra social dele? O que acha da obra social de Divaldo Franco? Eu acho que ele está seguindo o preceito de fora da caridade não há salvação. E outra coisa, a fé sem obras é morta. Seria, vamos dizer assim, indiscutível, seria ineficiente se ele tivesse essa obra dele e não tivesse a ajuda filantrópica que ele dá ao povo, que ele dá àquele menino de rua de Pau da Lima, o que ele faz, os livros psicológicos, quer dizer, ele ajuda dos dois lados, do lado psicológico, orientando as pessoas, do lado da fé e do lado material, com a padaria, com a carpintaria. Então ele faz um serviço social que o governo deveria fazer. Este serviço era para o governo fazer. Mas, com tudo isso, com essa fase que nós estamos atravessando, ele concretiza que a fé sem obras, ela é morta. Então, esse trabalho dele eu acho muito bom, inclusive reconhecido na Bahia e no Brasil inteiro, diga-se passagem. Abel Mendonça, como espírito, mandou alguma mensagem para a família já? Mandou uma mensagem para o Divaldo Franco. E também tem uma mensagem dele num livro dele que eu não sei o nome do livro. Quem sabe melhor é o Marcos Cícero. E a senhora identificou o seu marido nesta mensagem? Identifiquei. Tem muitas coisas dele. Muitas coisas. Tinha muitas palavras que eram dele mesmo. Marcos Cícero, para finalizar, o que poderia dizer da missão de Divaldo, da mediunidade de Divaldo Franco? Eu acho que a mediunidade de Divaldo Franco é uma mediunidade assim específica, podemos dizer, né? Ela foi burilada, passou o tempo de burilação, está atravessando o seu período pleno de mediunidade, haja visto os livros psicografados por Divaldo Franco, e realmente eu reafirmo, é o Paulo de Tarso do Espiritismo, torno a reafirmar, né? Que é uma mediunidade assim, vamos dizer assim, que é uma das melhores, porque ele tem incorporação, ele tem psicografia. Eu acho que Divaldo tem todas as mediunidades, viu? No que diz respeito, do ponto de vista meio mediúnico, Divaldo tem todas as mediunidades. Nós podemos, assim, catalogar as mais conhecidas, porque, inclusive, a transfiguração que houve há pouco tempo passado aí com o doutor Bezerra de Menezes, que todo mundo viu o doutor Bezerra de Menezes transfigurado quando Divaldo Franco estava falando. Então é um médio assim de escola e fora de série, né? É um médio, uma mediunidade rara, é um médio raro. Coisa hoje que no movimento que eu conversei com você há pouco tempo, poucos instantes, nós estamos carentes de médios com a moral, com a competência e com a espiritualidade que o nosso querido Divaldo possui. E Dona Rosa, o que a senhora poderia, para encerrar, explicar ou comentar sobre a mediunidade de Divaldo Franco? É isso que ele está dizendo aí. Agradecemos a Marcos Cícero, filho de Abel, e a Dona Rosa pelo depoimento.